Terminada a primeira rodada de perguntas, teremos o início da segunda rodada, onde o professor Marcelo fará a sua segunda pergunta à professora Cláudia. Para isso, terá o tempo de 1 minuto e 30. Professora Cláudia, a senhora fala muito de isonomia entre os campi, o que é importante, mas há efetivamente um tratamento desigual entre os campi novos. Nós temos 2 campi novos que escolheram o seu diretor e nós temos os outros campi novos que não escolheram o seu diretor. Por que alguns campi podem escolher e outros não? Esta é a pergunta. Para a Cláudia, só 3 minutos. Primeiro, eu gostaria de dizer que ontem, ele usou hoje uma pergunta um pouco tanto quanto mais leve, mas ontem ele usou inclusive a palavra intervenção, dizendo que o diretor do campus era um interventor. Eu gostaria de resgatar essa palavra, porque interventor é quem intervém em um processo em andamento. E não foi o caso nem em Caxias e em nenhum outro campus novo. Porque essas pessoas que vieram implantar esse campus saíram das suas cidades, tá? E foram justamente implantar, deixar suas famílias e foram implantar esses campos com o maior compromisso desses campos. A professora Gisele está envolvida aqui desde 2007. O professor Roberto está envolvido em Osório desde 2007 também. O professor Hamilton também está envolvido no campus da Restinga desde 2007. Quando, gente? Não tinha ninguém. Eram eles que tocavam o processo. E aí o professor disse, como é que nós vamos fazer a eleição? Ora, o campus Caxias iniciou suas atividades no ano passado, gente, em agosto. Até hoje existem servidores entrando. Eu não tenho problema nenhum com eleição para diretor. Nenhum. Muito antes, pelo contrário. Até porque a minha experiência pessoal, inclusive relatada nesse campus hoje de manhã, me faz crer que a única alternativa é o voto e não nenhum processo de intervenção. Então, professor Marcelo, a eleição, inclusive, eu quero dizer que a eleição pode ser, sim, um processo inclusive de intervenção no campus, dependendo de como ele está andando. Mas eu preciso também dizer que a gente respeita uma coisa que se chama tempo de cada campus. E eu acho que os tempos de eleição vêm chegando. Agora, eu não seria demagógica como reitora se eu tivesse puxado o processo eleitoral aqui em Caxias, como aconteceu em Birubá e como aconteceu tranquilamente aqui em Farroupilha, se eu não estivesse respeitando o tempo e o amadurecimento de cada comunidade. Que é isso que a gente entende que seja necessário para um processo eleitoral. Sabe por quê? Porque nós podemos fazer eleição hoje e daqui a 6 meses o campus pode chegar à conclusão de que o processo eleitoral não resolveu o problema do campus. Não é a eleição que resolve o problema do campus. É a comunidade, a integração entre os servidores que ajudam a ter um compromisso com o projeto desse campus. A eleição é um dos mecanismos, não é o único. Mas é um mecanismo essencial. A eleição é um mecanismo essencial. Por quê? Porque o diretor tem que ser o representante do campus nas outras instâncias. Ele não pode ser o representante da reitoria no campus. Isso é um conceito geral, é um conceito comum às pessoas que trabalham em instituições de ensino. Demagógico é falar de eleição na plataforma quando não se faz na prática. Isso que é demagogia. Promover a eleição não é demagogia. A gente tem que debater as ideias. Na verdade, o que acontece é que a professora Cláudia não consegue explicar o descritério. Porque é um problema de tempo. Cada campus tem seu tempo. Então existe alguém que consegue determinar qual é esse tempo. Não pode, nós não podemos depender disso. O reitor não pode ser o iluminado que determina qual é o melhor tempo para a eleição. O melhor tempo para a eleição é o mais cedo possível. É o mais cedo possível para a comunidade escolher o seu dirigente. Existe sim alguém que determina esse processo. E se chama comunidade escolar. Que foi o que aconteceu, se o professor quer dizer que eu não tive critério? Tive critério, sim. Foi o que aconteceu em Birubá, para que todos saibam. A comunidade se mobilizou e veio conversar comigo.
Foi o que aconteceu lá. Em Farroupilha não foi o mesmo processo, ao contrário do que o professor quer dizer, que foi feito em 2 campos sem critério nenhum. Não foi isso que aconteceu. O professor Augusto me pediu que gostaria de voltar para Bento Gonçalves. E aí desencadeou o processo, inclusive está sintonizado com a sua comunidade. E é isso que nós queremos. Nós queremos que a comunidade de Caxias, sim, resolva sim os seus problemas e que tenha amadurecimento suficiente para fazer o seu processo eleitoral. Eu disse e repito, o meu compromisso com essa comunidade está na minha palavra, mas acima de tudo, na minha história. Porque quem quiser conhecer a minha história, pode conversar com os professores que estavam aqui hoje de manhã, eles vão contar o que eu acredito no processo democrático enquanto eleição para campos. Ninguém precisa me dizer o que é um processo eleitoral, porque eu já vivenciei dentro dessa instituição 3 processos eleitorais e não tenho medo nenhum de processo eleitoral. Aliás, ao contrário, eu acho que é exatamente extremamente salutar para toda a comunidade poder divergir e construir coletivamente as suas propostas, porque é isso que nós acreditamos. Então, para concluir essa segunda rodada de perguntas entre os candidatos, nós teremos agora a última pergunta, que é feita pela professora Cláudia. Só gostaria de registrar a manifestação da assessoria do professor Marcelo, no sentido que a professora Cláudia teria usado que a palavra interventor teria sido pronunciada pelo candidato Marcelo. E a assessoria pede para que registre que foi uma pergunta da comunidade. Nós não vamos entrar no mérito de julgamento, porém, os interessados podem pegar o vídeo do debate de Farroupilha, se não me engano, e podem daí verificar. Só gostaria de fazer o registro da reclamação da assessoria. Então, a professora Cláudia fará a sua última pergunta. Tem 1 minuto e 30 segundos. Bom, minha pergunta é bastante simples. Retomando o debate de Farroupilha ontem, eu fiz uma pergunta para o professor Marcelo, e o senhor colocou, professor Marcelo, muito claramente que em 6 meses o senhor resolveria os problemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. E eu gostaria de perguntar se o senhor mantém essa posição. Eu acho até que a pergunta foi em quanto tempo nós teríamos mudança no Instituto. Né? Em 6 meses é possível sim mudar o Instituto. É possível. A gestão é tão falha que em 6 meses a gente pode melhorar o Instituto. Ora, a gente não pode em 6 meses permitir e fomentar que o orçamento efetivamente seja executado pelos campos. Tem que poder. A gente não pode em 6 meses, 2 dias, eleger os diretores dos campos novos. Tem que poder. A gente não pode em 6 meses criar o serviço de assessoria curricular que é proposto. Não pode em 6 meses implantar um sistema acadêmico que faz 2 anos e meio que não é implantado. Claro que pode. A gente não pode em 6 meses ter uma política de AD com um grupo trabalhando esse modelo de ensino. Claro que pode. A gente não pode em 6 meses iniciar o fomento às incubadoras. A gente não pode em 6 meses permitir que se faça pesquisa e extensão. A gente não pode em 6 meses implementar comitês de ética que são necessários para a pesquisa. Pode, em 6 meses dá tempo de fazer comitês de ética no campus. A gente não pode em 6 meses ter uma visão clara de quais são os problemas das obras para começar a equacioná-las? Acho que pode. A gente não pode em 6 meses realizar o dimensionamento de pessoal para ter uma matriz de alocação de vagas correta? Não tenho dúvida que isso dá. A gente não pode em 6 meses estruturar a política de assistência estudantil? Acho que dá tempo. Em 6 meses não podemos ter um sistema de bibliotecas? Acho que dá tempo também. Portanto, 6 meses não é pouco tempo. 6 meses é um oitavo da gestão, não é isso? 1/8 é bastante tempo. Tá? Em 6 meses, dá sim para dar uma cara nova para o Instituto. Uma cara de excelência. Dá para mostrar que o que nós queremos, na verdade, é um instituto que seja referência no Brasil. Um instituto que tenha seu nome conhecido por diversos cursos de qualidade, por diversas ações de qualidade, por diversas áreas que se destacam. 6 meses dá para a gente começar a dar cara de quem tem a ambição
de ser o melhor instituto do Brasil. Eu entendo, professor, a sua ânsia e a sua ambição de resolver os problemas, mas até porque imagino que o senhor, enquanto gestor do campus Porto Alegre, na época, não era ordenador de despesas. O senhor não tinha domínio da rotina administrativa, o senhor estava vinculado à universidade. Era simples fazer um pedido e a universidade resolveu o problema. Não tinha equipe administrativa, não tinha esse processo todo. Mas eu só queria que vocês considerassem que uma licitação e um pregão para ser efetivado, hoje, por uma servidora do Campus Caxias, que me disse, hoje, de manhã, assim, reafirmou aquilo que nós vemos dizendo sempre. Tá? Uma licitação, um pregão, gente, leva quase 6 meses para se concretizar na gestão pública. Pode dar pregão deserto, pode dar ação judicial, pode dar tudo certo e daí as coisas se efetivarem corretamente. E levando em conta, assim, que o Conselho Superior, que o candidato tanto diz que é o exemplo da instituição, se reúne uma vez a cada 2 meses. Vejam que todas as regulamentações para serem implementadas dependem de passar pelo Conselho Superior. Imaginem a enormidade da pauta do Conselho para ser votado e todo o trabalho que as comunidades teriam para definir todas essas políticas em 6 meses. Realmente é de espantar, né? A gente salienta o entusiasmo, mas realmente é um desconhecimento da rotina administrativa do campo. Não é possível fazer dessa forma. A comunidade externa, inclusive aquela que não nos frequenta, ela está cansada de ouvir nós, servidores públicos, darmos desculpas para não realizarmos o nosso trabalho. Essa que é a verdade. Um pregão demora, mas para ele ser efetivado ele tem que ser aberto. Então também não podemos ter demora na abertura dos pregões. Como há. Nós teremos muito trabalho? Teremos. Na verdade, para concordar com a minha proposta, para votar em mim, efetivamente tem que saber que nós vamos trabalhar muito. O trabalho é bom, faz bem, dignifica. Não tem problema. A gente está disposto a trabalhar. Eu conto comigo. Assim como eu contava com o auxílio da universidade, eu também não acho que era muito. Tá? Contarei, na verdade, com o trabalho das pessoas que participarão da gestão. É assim que se faz. É com trabalho mesmo. Vai dar trabalho. Faz parte. Quem se candidata tem que saber que vai dar trabalho. Eu estou disposto a ter esse trabalho. E eu tenho certeza que as pessoas nos diversos campi estão dispostas a ter esse trabalho. Elas não fizeram concurso para não trabalhar. Elas fizeram concurso para trabalhar junto com a gente. E vai ser um trabalho bem interessante. Concluímos, então, a segunda rodada de perguntas entre os candidatos. Dando o final do segundo bloco, teremos um intervalo de 10 minutos